Professor Gabriel, a hora que você quiser começar. Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais esse seminário online organizado pelo Observatório do Cooperativismo da USP de Ribeirão Preto, o observatório que é coordenado pelo professor Davi, qual também eu já agradeço o convite, né, em nome da Flávia, que está aqui conosco, atua no observatório, então, que fizeram o convite, o gentil convite para que eu pudesse, então, mediar essa nossa mesa de hoje, que é composta por pessoas que têm um conhecimento fantástico, que nós vamos poder, então, abrir esse debate nessa tarde de sexta-feira. Eu vou falar para vocês um pouquinho da dinâmica do nosso trabalho no dia de hoje. O tema hoje é liderança feminina, igualdade de gênero e relatos de experiência em cooperativas agropecuárias de decreto brasileiro. E nós teremos três exposições ao longo da tarde. E vamos iniciar com a professora Bianca Costa, né, da Universidade Federal de Viçosa. Na sequência, nós teremos a participação da Valdirene Oliveira, que é da cooperativa Cerro Sertão, que está aqui conosco também, e, por fim, a Angelita Cadonar, presidente da Sicredi Conexão, que também vai fazer a sua exposição. A nossa intenção é que cada expositora terá inicialmente 20 minutos para poder fazer a abordagem do tema, e depois nós vamos, então, destinar 10 minutos para fazer questionamentos, né, que vocês trouxerem após cada uma das falas, tá bom? Então, eu vou pedir para que todos fiquem bem à vontade para manifestar os questionamentos pelo chat, aí por questão de objetividade, de tempo, né? Então, nós vamos adotar, como nós temos muitas pessoas na sala, vamos adotar, a princípio, os questionamentos. Eu farei os questionamentos, vocês escrevem, e nós vamos fazer agora aquilo de acordo com a demanda, aquilo que for chegando, nós vamos fazer os questionamentos ao final das falas, tá bem? Então, eu peço que todo mundo cuide aí para a gente não abrir o microfone, nós estamos todos na mesma sala, para a gente poder não ter nenhum tipo de ruído que comprometa o seminário. Certo, gente? Tudo entendido? Podemos começar? Então, sejam muito bem-vindas, né, a esse seminário. Agradecer muito a Bianca, a Valdirene, a Angelita, por terem aceito o convite do Observatório do Cooperativismo. O Observatório faz um papel fantástico, né, como um elo entre nós, pesquisadores, professores, e todos aqueles que são entusiastas do movimento cooperativista, aqui agora com dirigentes também contribuindo com a comunidade acadêmica. Então, isso é muito importante, a gente ter esse espaço onde as universidades como um todo, agora na figura da Bianca, né, como a nossa expositora acadêmica, pesquisadora, a gente tem esse espaço de diálogo da universidade com as cooperativas. Nós estamos aqui juntos todos nós temos uma afeição muito grande ao cooperativismo e sabemos da importância da pesquisa, da reflexão acadêmica, para que a gente possa, de fato, contribuir com as cooperativas. E precisamos muito das cooperativas porque elas nos ajudam, né? Elas nos trazem insumos para as nossas pesquisas, elas abrem espaço de trabalho, de estágio, de pesquisa para os nossos estudantes, para os nossos pesquisadores. Então, esse espaço de diálogo e de proximidade enriquece muito a academia e certamente também a gente consegue, de alguma forma, né, como academia, como universidades, levar contribuição para o setor cooperativista que a gente gostaria de ver cada vez mais pujante, levando impacto positivo para todo o segmento econômico e social, que as cooperativas acabam fazendo isso muito bem. Então, passando já, dando andamento para a nossa apresentação de hoje, eu convido a professora Bianca, então, para que ela faça a sua exposição e a gente retoma daqui 20 minutinhos para poder fazer alguns questionamentos. Com você, professora. Tá certo. Então, boa tarde também a todos e todas. Queria agradecer o convite do Observatório do Cooperativismo. Aqui também na figura da Flávia, que entrou em contato aqui conosco em Viçosa, né? Cumprimentar a Angelita, que daqui a pouco vamos nos conhecer presencialmente, né, Angelita? A Valdirene e também ao professor Gabriel, que é um prazer conhecê-lo, a todos e todas que estão aqui.
Bem, primeiro, eu queria me apresentar, né? Eu sou Bianca Lima, sou professora aqui do curso de Cooperativismo da Universidade Federal de Viçosa. Estou aqui em Viçosa desde 2013, com muito orgulho, né? Compondo aqui o corpo docente do curso de Cooperativismo. Coordeno um programa que se chama Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, que também tem uma relação com a rede de incubadoras de cooperativas populares, economia solidária, e estou no programa de pós-graduação em agroecologia. Eu vou pedir licença para apresentar aqui o nosso artigo, um artigo que se chama Cooperativismo e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Agenda para a Equidade Racial e de Gênero. Já agradecendo também a professora Ivonete Silva Lopes, que na verdade, primeiramente, o convite foi a ela, que ela é a primeira autora desse artigo, a gente temos trabalhos em conjunto, mas infelizmente ela não pôde estar, e eu estou aqui com muito orgulho, podendo representar aí o nosso trabalho e também os estudos que nós fizemos de forma coletiva. Bem, a temática do cooperativismo e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Esse é um artigo, eu acho que foi, inclusive, disponibilizado para vocês, né? Tem o link aí, foi publicado na Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional. E, para acabar de apresentar, né, nós tivemos também a colaboração de 2 orientandos nossos aqui. O Guilherme Luiz Rosa da Silva, que fez o mestrado em Extensão Rural, e a estudante Camila Olídia Teixeira Oliveira, que concluiu recentemente o mestrado em Agroecologia. Bem, eu acho que, como é de conhecimento de todos e todas, a Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é uma agenda que vem aí desde o início, né, do final do século XX, muito em função de questões ambientais seríssimas pelos quais, né, o próprio planeta enfrenta, e a gente reconhece isso, os estudos científicos mostram isso, mas não só, né, não só a questão da pauta ambiental, mas também das pautas sociais, de desigualdades sociais. Para quem não conhece, né, a gente teve um primeiro objetivo, que era o denominado Objetivos do Milênio, que foi até 2015, e a partir daí nós tivemos uma reelaboração dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ampliando, inclusive, o número de objetivos de ODS, e entrando aí de forma muito mais profunda na nossa avaliação em questões ambientais, em pautas que são caras e em questões sociais importantes. Então, eles contemplam uma série de intervenções, tanto, né, na área ambiental, educacional, econômica e social. Bem, eu acho que deva ser de conhecimento de todos que a Aliança Internacional Cooperativista, ela assume de maneira muito forte, né? Não só a Aliança, mas as organizações cooperativistas no mundo e no Brasil, os objetivos do milênio, né? Os objetivos do milênio, não, desculpa, os objetivos de desenvolvimento sustentável. E a gente... Por quê? Né? As cooperativas são organizações que já têm em si, de forma muito propícia, a abordagem de várias dessas temáticas, e a gente sabe que muitas dessas pautas podem ser atendidas. Então, este envolvimento do cooperativismo, ele tem sido muito importante, e a Aliança, né, eu trouxe aqui uma plataforma, né, que é da Aliança Internacional Cooperativa, que já vai mostrando isso, né, vai mostrando informações, etc. Então, o cooperativismo e o EDS tem tudo a ver. A gente sabe que o cooperativismo está muito alinhado com esses princípios. No entanto, alguns desses princípios também a gente compreende que podem ser reproduzidos nas cooperativas. E aí, este nosso artigo, ele tem 2 focos, que eu acho que até amplia um pouco mais a discussão que a gente vai fazer aqui hoje, mas que eu acho que é de fundamental importância. Então, nesse nosso artigo,
que é um artigo colaborativo, como eu falei, nós vamos tentar olhar tanto para as questões de gênero, a partir de alguns dados, né? Não é um estudo exaustivo, um levantamento estatístico né, completo, digamos assim, mas ele nos dá algumas pistas. E também eu queria trazer aqui os aspectos relacionados à raça. Só para dizer, né, a professora Ivonete é uma referência hoje nesses estudos, né, de relações de gênero e raça em cooperativismo. Ela tem estudado, inclusive, várias cooperativas de crédito. Ela tem, né, um trabalho muito voltado para a questão da comunicação. Então, são estudos muito interessantes nessa área. Então, por isso que nós vamos falar desses dois objetivos. Eu sei que o seminário estava lá, o ODS 5, mas eu até conversei com a Flávia, né, professor Flávio, eu vou falar um pouquinho mais, porque eu acho que vale a pena, nesses momentos, a gente trazer também outros elementos. Então, o ODS 5 é a igualdade de gênero, é um desdobramento daquele primeiro objetivo do objetivo do milênio, né? E ele vai detalhar um pouco mais a questão relacionada, principalmente, a questão das mulheres, e a gente sabe o quanto, né, que a gente ainda tem uma desigualdade significativa entre homens e mulheres no mundo do trabalho, não só o mundo do trabalho relacionado ao mercado de trabalho, ao trabalho remunerado, ao trabalho, né, dentro de uma perspectiva do trabalho, digamos assim, produtivo, mas também é muito importante as nossas considerações sobre o trabalho reprodutivo. Então, esse objetivo, ele vem tentando amenizar isso. É muito importante, né, a gente discutir isso, porque, inclusive, o prêmio Nobel este ano em economia foi uma pesquisadora norte-americana que justamente estuda isso, né, a perseverança, né, a reprodução das desigualdades entre homens e mulheres no mundo do trabalho. E o ODS 10, para quem não conhece, ele vai estar focado mais na questão da redução das desigualdades, não só desigualdades econômicas, mas também muito focado com a pauta dos direitos humanos. E aí, obviamente, a gente não tem como não discutir direitos humanos sem falar da questão das relações também raciais e da desigualdade racial, que tem uma implicação também nas desigualdades de gênero. A gente sabe que as mulheres negras, né, são as que ocupam no mercado de trabalho as piores posições, né, as que têm menos rendimentos, as que muitas vezes estão fora do mercado de trabalho. Então, essa para nós também é uma pauta bem cara. Bem, no nosso artigo, a gente usou duas metodologias, os dados eles não estão atualizados, né? Esse artigo a gente submeteu em 2021, foi publicado em 2022, e basicamente a gente analisa alguns dados dos anuários, né, de 2019 e 2020 da Organização das Cooperativas Brasileiras. Então, o anuário tem sido para nós aqui, que trabalhamos com cooperativismo, uma fonte de informação muito importante, né? Todos os nossos estudantes, eles utilizam muito o anuário para analisar, né? Para entender melhor o cooperativismo, e a gente sabe que é uma base de informações muito importantes. Mas, né, ele também não se pretende, né, com o anuário ser uma fonte estatística que se esgote, porque a gente sabe também que não são todas as cooperativas no Brasil que estão nesse retrato, e o anuário de 2019 se relaciona ao ano de 2018 e o de 2020 ao de 2019, né, uma pesquisa realizada com instituições das cooperativas filiadas à Organização das Cooperativas do Brasil. E além desses dados, né, a análise, a sistematização de alguns dados relacionados ao anuário, nós também fizemos uma busca. Como eu disse, né, a professora Ivonete trabalha na área de comunicação, tem feito muitas pesquisas sobre isso, e a gente trabalhou com as notícias publicadas no site da OCB, e nós fizemos a busca sobre quais notícias falavam de ODS, né, utilizando a sigla ODS e também o termo objetivos, utilizando esse mesmo período de 2018 a 2020, onde nós encontramos 65 notícias, 28
né, em 2020, 19 em 2019, 22 em 2018. Então, nós não usamos nem mulheres, nem gênero, nem relações raciais, justamente porque a gente queria entender a partir da apropriação destas ODS na organização cooperativa, e aí fizemos esse recorte da OCB. Obviamente é um recorte, e por isso não significa que todo o cooperativismo seja assim, mas é um recorte de uma organização que para nós é muito importante no Brasil, nesse sentido, né, da organização das cooperativas no Brasil. Bem, e aí eu vou já para as discussões, né, porque eu estou preocupada com o tempo, justamente para a gente poder ter um pouco de debate. Uma primeira informação que a gente trouxe, e que eu acho que fica bem visível aí para nós, é com relação aos dados, que são dados gerais, que não estão desagregados por ramos, com relação ao número de cooperados nas cooperativas em 2018 e o número de cooperados nas cooperativas de 2019, obviamente as cooperativas que estão sendo consideradas nos anuários. Uma primeira questão que a gente observa e que tem, inclusive, uma comparabilidade com os dados brasileiros no geral, é que mesmo as mulheres estando, né, muito pouco, mas um pouco majoritariamente na população brasileira, a gente observa aí uma diferença na participação delas como cooperadas nas cooperativas de uma forma geral. Então, podemos ver que esse número em 2018 era 36% de mulheres, né, e 64% de homens. Já em 2019, 38% de mulheres e 62% de homens que compunham um quadro social cooperativas como integrantes, como cooperadas, digamos assim, em todas as cooperativas que foram fonte do anuário. Esta informação, ela se altera um pouco, a gente vê um ligeiro, né, com relação ao ano de 2018 para 2019, e a gente observa também que entre os empregados, ou que a gente poderia chamar os colaboradores das cooperativas, no ano de 2018, esse diferencial é um pouco menor, né, 48% a 52%, e no ano de 2019, há uma diferença um pouco maior, que pelos dados do anuário a gente não consegue saber efetivamente, nós não aprofundamos, né, por que se deu essa diferença de um ano para o outro. Podemos ter algumas hipóteses, né, mas a gente não conseguiu aprofundar nisso, mas a gente vê que mesmo assim a gente tem uma diferença entre homens e mulheres, seguindo aí também entre os empregados. Ou seja, nós não temos dados a partir de 2020, não temos dados no artigo, viu, gente? A partir de 2020, o que também poderia dar algumas outras distorções em função da pandemia, que a gente sabe que foi um quadro que mudou. Bem, esse é um quadro interessante, né, que a gente traz aí por ramos, e aí a gente só vai utilizar os dados do anuário de 2020, em função da reorganização dos ramos de cooperativismo que foram reorganizados a partir desta data, né? Então, nós saímos de 13 para 7, então por isso que a gente não tem uma comparação entre os anos, mas a gente consegue perceber, acho que já batendo o olho aí, algo que a gente visualiza, inclusive, na sociedade brasileira, né? Que não é que o cooperativismo é muito distinto, mas o cooperativismo também observa algumas diferenças, algumas desigualdades em mulheres. Queria chamar a atenção para dois ramos, que obviamente a gente tem aí justificativas sociais, né, justificativas sociológicas do ponto de vista da organização da sociedade. Mas o primeiro ramo que a gente destaca com uma desigualdade muito representativa é o ramo agropecuário,
em que a gente tem entre os cooperados 85% de homens e 15% de mulheres, né, do total. E também um ramo que se destaca, dois que se destacam também com relação a essa diferença, que a gente poderia colocar aí entre os que mais têm diferenças, o de transporte, né, também pelo tipo de trabalho, de ocupação, e o de infraestrutura. Então, o de transporte se destaca de uma forma maior, 89% de homens e 11% de mulheres, com essa diferença aí também no de infraestrutura, 75% e 25%. Outros ramos também que a gente mantém uma desigualdade, mas um pouco menor, o ramo de crédito, que aí a gente vai ter oportunidade, né, de dialogar aqui com a Angelita, 59% são cooperados, homens, 41% de mulheres, e no ramo de trabalho, produção, bens e serviços, em que o número de mulheres também fica com 42%. Seguidos, né? Aí a gente tem os ramos em que a gente inverte um pouco ou quase fica muito próxima à representação populacional brasileira, que é o ramo do consumo, em que aí as mulheres já aparecem em 51%, e o ramo da saúde, que também estão em 51%. Observem que isso é uma comparação por ramo. Não, a gente não está fazendo aqui um cruzamento com relação a, por exemplo, no artigo a gente até aprofunda um pouco mais em relação à rentabilidade, em relação a também números, né? Porque com certeza há ramos que, inclusive, têm uma representação maior, mas a gente pode observar aí, não em números absolutos, mas por ramo, como é que estão os nossos cenários. Eu imagino que isso, nos dados atuais, não tenha se alterado muito, mas é um retrato, né, de antes da pandemia. Bem... Bianca, oi? Só para te avisar, estamos chegando ao fim do tempo, viu? 5 minutinhos. Desculpa. Eu tenho aqui, pelas minhas contas, 2 minutos, mas em 5 minutos eu termino e agradeço. Com relação à equidade de gênero e raça, nós encontramos 65 publicações, 75,4 delas são notícias que fazem referência à divulgação de eventos, reuniões sobre o dia C, e apenas 10% dessas informações relacionadas à ODS tinham o ODS 5 ou o ODS 10, que nesse caso a gente queria dar um enfoque de raça nas suas atividades. Então, desse total, a gente encontrou 7 e detalhamos, inclusive, no trabalho. Bem, uma primeira coisa que nos chama atenção, e como eu falei, esse é um debate muito caro ao professor Ivonete, é que nós não temos dados sobre raça, né, em vários levantamentos estatísticos que a gente tem, né? Esses dados são importantes porque eles, obviamente, né, eles foram incorporados ao IBGE porque a gente precisa entender a conformação da população brasileira justamente para entender esses tipos de desigualdades e construir políticas públicas, né? Então, essa é algo que nos é caro e nos chama atenção. Também não há, principalmente a partir do anuário de 2019, por uma série de questões, né, dados relacionados não só à composição de homens e mulheres, mas também ao local que as mulheres ocupam, né? Então a gente sempre fala da questão da importância das mulheres também estarem em papel de liderança. Vamos daqui a pouco escutar uma liderança do cooperativismo, e a gente sabe o quanto que é difícil em alguns ramos, em algumas cooperativas, esse protagonismo da mulher, mas isso também é caro ao ODS 5. E os dados acabam reforçando um debate conceitual que a gente faz dentro dos estudos feministas, que é a divisão sexual do trabalho. Então, só vou dizer rapidamente, então a gente tem uma separação, né, de profissões. Então, a gente vê de forma muito evidente que né, o ramo agropecuária, de transporte e infraestrutura, que são profissões geralmente, né, ocupadas por homens, estão com uma distinção maior, e
consumo e saúde, que muitas vezes estão voltadas ou relacionadas com atividades de cuidado, a gente tem uma desigualdade um pouco menor. Então, no artigo, a gente vai discutir um pouco isso, e com relação à hierarquização, a gente poderia discutir com relação aos dados de ocupação de diretorias, presidências e etc. E as notícias acabam apontando ações muito pontuais sobre o ODS 5 e 10. Bem, já indo para o final, no artigo a gente faz algumas sugestões, e aí eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje, porque o observatório pode ser um grande parceiro nisso, junto com as cooperativas que estão aqui, né? Primeiro é que a gente precisa produzir mais análises estatísticas desagregadas por raça e gênero, tentando compreender não só o quantitativo, mas também a distribuição das mulheres dentro das próprias cooperativas. Então, para isso, né, nós indicamos que é bem interessante a parceria com as universidades, como é o caso aqui, Ribeirão Preto tem observatório, né, pode ter, com certeza deve ter pesquisa sobre isso, e também da gente ter fomento, ou seja, editais específicos do CNPq, nós já tivemos um específico sobre isso, né, sobre relações de raça e gênero, mas não só vinculadas a determinadas cooperativas, mas também para que a gente possa entender mais o problema com o qual nós estamos lidando, tendo como perspectiva fundamental, né, o nosso compromisso com as ODS. E a criação de grupos de trabalho de raça e gênero para pensar políticas de inclusão. A gente não faz essa inclusão dentro das cooperativas e considerando as cooperativas como, né, esses espaços diferenciados de inserção das pessoas no mundo do trabalho, sem pensar em políticas afirmativas, e políticas afirmativas que tenham a ver com isso, né? Com a inserção, com acesso à diretoria, com a permanência, com o recrutamento. Então, nós temos diferentes políticas públicas que podem ser desenvolvidas nesse sentido. E, para finalizar, a partir desse trabalho, eu e a professora Ivonete, a gente... né, olhando para isso e olhando a importância da gente fazer esse debate dentro do cooperativismo, nós criamos Desculpa, gente, apareceu aqui o antivírus. Nós criamos, esse foi o primeiro ano que nós ofertamos uma disciplina optativa para o curso de cooperativismo, não só cooperativismo, agronegócio, serviço social, comunicação, que se chama Relações Raciais, Gênero e Trabalho, em que a gente, inclusive, discute esse artigo também, porque nós temos majoritariamente estudantes do cooperativismo. Para quê? Para que a gente não só possa olhar para o problema, mas para que a gente possa também ter ações efetivas para pensar nas nossas organizações como superar esses tipos de desigualdade. E temos também desenvolvido projetos de pesquisa e extensão com estas temáticas. A professora Ivonete tem trabalhado muito nesse campo da comunicação, com trabalhadoras rurais, quilombolas, e eu tenho trabalhado também com relação às cooperativas, principalmente as cooperativas populares com as quais eu trabalho. Então, a gente sabe que esse é um esforço da sociedade e as cooperativas têm muito a contribuir nesse campo. Bem, aqui eu agradeço a atenção, acho que eu quase cumpri o tempo, e está aí o meu contato para quem precisar, e mais uma vez eu agradeço e estou aberta ao diálogo. Muito obrigado, Bianca, pela apresentação, né? Traz aí vários insights para a gente, está praticamente dentro do tempo, então está tudo certo. Eu vou pedir para que os colegas registrem perguntas aqui no chat, quem quiser interagir, e enquanto isso, Bianca, eu vou me permitir ocupar um pouquinho dos minutos para o debate. Eu queria... nós sabemos que essa é uma discussão muito importante e nós estamos num contexto cultural, né, estrutural do nosso país, da sociedade ocidental como um todo. Se a gente olha para a doutrina do cooperativismo, a gente esperaria que as cooperativas tivessem uma relação de gênero, de raça, com mais igualdade, né, com mais equidade
quando comparado com os outros tipos de organizações. Vocês chegaram a ver algum estudo que a gente pudesse tentar traçar um comparativo, que nós sabemos que a conclusão, a grosso modo, é de que nós estamos reproduzindo, né, você me corrija, aquilo que já existe na sociedade. As cooperativas, a princípio, a hipótese que eu estou tendo a partir da tua fala, é de que as cooperativas não apresentam uma diferenciação com relação aos demais tipos de empresa. E aí o que eu queria saber é se vocês conseguiram ver alguns dados que pudesse comparar com algum setor de atividade, ou empresas ligadas ao agro, ou segmento financeiro, que a gente pudesse comparar se de fato esses números têm essa equivalência com relação aos dados do nosso anuário do cooperativismo. Pode ir respondendo? A gente não, como eu falei, né, a gente não fez uma comparação com outros segmentos da sociedade, mas a gente comparou com dados, por exemplo, do censo agropecuário, né? Então, isso está no artigo também, no caso, por exemplo, da quantidade de mulheres que são proprietárias são proprietárias, né, de rurais, assim. E é um dado muito parecido. Né, não tem muita diferença, né? O cooperativismo não se destaca para mais, é um dado que fica muito parecido ali entre as mulheres que têm, né, de uma forma geral, e que estão no setor agropecuário. Mas que também se justifica porque, geralmente, as produtoras rurais, agricultoras, também estão envolvidas nas cooperativas, né? Então, como elas são titulares de terra, dificilmente elas estariam fora desse movimento, então não tem muita diferença. Com relação aos outros ramos, não. É difícil, inclusive, a comparação, por isso que a gente está dizendo que a gente precisa de mais dados. Então, os dados que a gente tem, eles são dados, a gente precisa de mais estudos. Eu acho que você foi no ponto certeiro, né? A gente mostra que reproduz de alguma forma a desigualdade, mas a gente não avançou nessas comparações. O que nós temos? E a gente também fez um levantamento nas revistas científicas, tá, professor Gabriel? Então, a gente buscou lá o que tinha sobre gênero, sobre raça, principalmente naquelas que são, digamos assim, especializadas em cooperativismo. Então, a gente também observou muito pouco trabalho sobre isso. Se a gente, inclusive, eu e a professora Ivonete fizemos um trabalho sobre o levantamento dos TCCs aqui do nosso curso. Também tem pouquíssima coisa que faz uma análise de gênero. Assim, gênero ainda tem um pouco mais, mas de raça não tem. E o que a gente tem são muitos estudos de caso, e muitos estudos de caso de organizações que são muito positivos. Né? Então, eu acho que isso também a gente tem que destacar. Tem muitas cooperativas que, de fato, conseguem fazer um processo, né, de inserção das mulheres, que é diferencial, mas isso fica muito dentro dos estudos de caso, pelo que a gente percebeu. Né? Mas, como eu falei, não é um estudo, né, valeria muito a pena, né, fazer essa agenda de pesquisa para a gente ter mais fôlego nessas análises. Obrigado, Bianca. A Lara Luísa faz um comentário, uma pergunta objetiva aqui no nosso bate-papo. Ela diz que um ponto importante sobre a questão do gênero é o quantitativo dessas mulheres em cargos de liderança. Temos a metáfora do teto de vidro e labirinto de cristal, que ilustram um pouco desses desafios das mulheres. Você saberia falar onde poderia encontrar dados sobre isso? Sobre o quantitativo dessas mulheres de cooperativas de crédito em cargos de liderança em 2022? Então, ela tem essa pergunta, traz a questão do teto de vidro e labirinto de cristal, e também está em busca de dados, né? Pelo que eu entendi, a Lara também está empreendendo um projeto aí nessa área. Isso, esse é um termo, né, Lara, que a gente utiliza muito nos estudos, né, sobre gênero de mulheres, que é essa incapacidade, né, das mulheres, elas são puxadas para baixo, e quando elas conseguem ascender a um limite, né, o famoso teto de vidro. Bem, eu não tenho essa informação, acho que talvez a Angelita possa nos ajudar, mas a gente sabia, né, que até 2018 havia os dados sobre ocupação das diretorias eram divulgados, né, eram coletados, mas a partir de 2019 não. Então, de forma agregada, eu acho que a gente vai encontrar ou em estudos de caso ou em casos específicos, mas eu não sei informar. Não tenho esse conhecimento.
Bianca, para complementar, eu, se não me falha a memória, para contribuir também, acho que o panorama do cooperativismo de crédito, que foi publicado pelo Banco Central, ele tem algum recorte, alguns dados ali que ele aponta. Eu não tenho agora, eu não estou com ele aberto aqui, mas eu lembro de ter visto alguma coisa nesse panorama do cooperativismo de crédito, ou em relatórios do SNCC, Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, publicado lá pelo FGCOP, ali tem alguma coisa que Que nos que indica. você, Lara, pode buscar como um ponto de partida, tá bem? Ótimo, ótimo. Mais um comentário, a Cíntia traz aqui para nós no site, né? Acredito que o balanço social das cooperativas nos ajudaria a conhecer melhor a distribuição de raça e gênero. Acho que é uma pontuação importante, né? Já enquanto a gente não tem uma estatística organizada, as cooperativas de crédito já tem uma prática de balanço social mais publicáveis, né? Mas ela traz uma lembrança importante que pode ser as cooperativas começarem a produzir e demonstrar essa preocupação nesse acompanhamento. Isso, esses dados, assim, não é o cooperativismo de crédito, eu não sou uma estudiosa, sou apaixonada, né, mas sou, assim, conheço pouco esses dados, mas eu acho que vocês trazem elementos fantásticos, assim, para serem trabalhados realmente, mas não conheço esses estudos, eu acho que poderia ser bem interessante. E aqui agora, Bianca, a Thaís traz um relato, né? Atualmente ela é consultora responsável pelo Programa Nacional de Relacionamento com Cooperados da Unimed Brasil. Segundo as projeções, até 2035 teremos 56% de médicas no Brasil, o que vem como mais um alerta para a necessidade de formação de novas lideranças femininas. Estamos com um projeto para atração e desenvolvimento dessas lideranças dentro do sistema, formado por mais de 100 mil médicos. É um ponto muito importante, porque às vezes a gente percebe algumas cooperativas, falando agora de hipótese prática, né, que a gente escuta de boca a boca, sem fundamento científico. Às vezes as pessoas falam, não, mas aqui não tem qualquer tipo de diferenciação, é só a pessoa chegar, né, portas abertas, qualquer um chega. A gente sabe que entre esse discurso e a prática realmente existem barreiras, né, que dificultam esse acesso das mulheres e dos negros também às nossas cooperativas. Aí eu queria só pontuar isso que a gente falou, né? Assim, como é que é importante também as para construir ações afirmativas. Não tem outra forma de se fazer, porque senão, como o senhor falou, né, a gente reproduz a própria desigualdade que está na sociedade, né? Não está fora das cooperativas, mas eu acho que a gente tem uma responsabilidade maior. Muito bem, nós estamos aqui fechando os 10 minutinhos. Algum comentário? Vou perguntar se as nossas apresentadoras da sequência gostariam de fazer algum tipo de comentário. Ok? Bianca, então, muito obrigado pela tua explanação. Contamos agora com a tua presença para a gente poder enriquecer o nosso debate agora na sequência. E eu vou convidar agora, de imediato, a Valdirene. Está conosco, Valdirene? A Valdirene estava sem condição de ligar a câmera, estava em local de difícil acesso. Está nos ouvindo? Sim, estou me ouvindo. Acho que vocês estão me ouvindo bem. Tranquilo? Sim, perfeito, Valdirene. Então, tá contigo a palavra. Obrigado, Valdirene, pela tua disponibilidade em estar conosco aqui, mesmo ainda em condição de deslocamento de trabalho. Então, obrigado por contribuir com esse debate. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Quero pedir desculpa se vocês ouvirem um barulhinho aqui atrás, é porque tem atrás de mim aqui uma feira acontecendo na comunidade quilombola, onde eu vim participar de um evento e aí não consegui chegar em tempo em outro lugar, mas, assim, é uma experiência bem bacana. Eu queria saudar todas as mulheres aí, na pessoa da professora Bianca, que me antecedeu, e também todos os homens, na pessoa do professor Gabriel, que está aí coordenando essa mesa. Quero agradecer desde já a vocês por essa oportunidade, dizer da importância da gente estar trazendo a cooperativa agropecuária para esse cenário e apresentar para vocês o que a gente vem desenvolvendo dentro da nossa estrutura. Isso para a gente é importante. Também, professora, a importância da gente receber essa devolutiva
para as cooperativas agropecuárias, para a gente ter esses dados, para a gente trabalhar com eles. Então, assim, para a gente é muito importante a gente estar dentro desse processo de discussão da agropecuária dentro das universidades de pesquisa. Quero só agradecer a vocês já nesse primeiro momento. Dizer que a Ser do Sertão é uma cooperativa que foi constituída inicialmente por mulheres, 100% mulheres. Não é a realidade hoje mais, porque a gente trabalha com várias cadeias produtivas e dentro das cadeias acaba sobressaindo algumas áreas que os homens estão mais à frente, como do leite, por exemplo, a cadeia do leite, leiteira. E aí o número de cooperados masculino ultrapassa um pouco as cooperadas femininas, mas a gente tem algumas coisas interessantes dentro do nosso processo, que é garantir, né, que essas mulheres estejam dentro do processo administrativo da cooperativa. Eu vou falar um pouquinho mais na frente. Pode passar o slide aí, vou me apresentar. Eu sou Valdirene, sou negra, sou mulher, sou mãe, sou ativista, estou no processo assim, de fortalecimento da recuperação da caatinga, né? Então, é um bioma que a gente está defendendo aí com todas as forças dentro do processo de cooperativismo. Sou assistente social, sou especialista na área de desenvolvimento territorial, então a gente trabalha no recorte territorial aqui. Sou especialista na área de tecnologia e baixa emissão de carbono, pela Univasf. Estou formada pelo SESCOP, então a gente tem uma ligação muito boa com a UCEB Bahia, é quem nos capacita, é quem nos orienta, que está junto com a gente na nossa base e vem nos acompanhando. E tem a outra parte aí que é a parte de liderança de comunidade eclesial de base, a qual eu faço parte. Pode passar. Quem somos a gente? Quem é a Ser do Sertão, para apresentar para vocês? É uma cooperativa do ramo pecuário, formada da agricultura familiar, construída por 320 produtores rurais e produtoras, apta ao sistema de produção agroecológica. Nós fomos fundada em 22 de outubro de 2008, com sede administrativa no município de Pintadas, no território Bacia do Jacuípe, fica mais ou menos 350 quilômetros de Salvador. Nós estamos no epicentro do semiárido baiano, né? A nossa missão é promover e fortalecer a agricultura familiar por meio do cooperativismo, com prática agroecológica e da profissionalização das unidades produtivas. Nós temos que fazer com que nossos produtores se sustentem daquilo que produz. Pode passar. Trazendo aquela pauta de garantir, não é só falar, e aí a professora ressalta isso com muita ênfase, e é importante dizer isso, não é só falar que a gente precisa que as mulheres estejam no posto de liderança, a gente tem que garantir essa participação delas, e garantir através de lei. Hoje, quem rege a cooperativa é o estatuto, e no estatuto ele tem que garantir que 50% tem que ser de mulher na diretoria. Então, a gente junta o Conselho Administrativo com o Conselho Fiscal, cada um deles, juntando os dois, são 12 pessoas que representam o Conselho da cooperativa, 50% de mulheres e 50% de homens. Hoje eu estou como a presidenta dessa cooperativa Ser do Sertão, onde 50% de homens está dividido entre o Conselho Fiscal e o Conselho Administrativo, e 50% de mulheres estão divididos também entre o Conselho Fiscal e o Conselho Administrativo. Pode passar. A cooperativa Ser do Sertão, como eu já disse a localização dela, nós hoje trabalhamos com 33 colaboradores, porque a gente tem uma indústria, a gente vai falar sobre ela aí na frente. Esses colaboradores estão divididos entre projetos e na cooperativa. A parte administrativa, a parte contábil e a parte de produção, eles formam 33 cooperados e cooperadas, sendo que na fábrica de produção, as mulheres são a maioria, na verdade é 100% de mulheres, nós não temos nenhum homem dentro da fábrica de produção de polpa de fruta. Nós trabalhamos com a linha de leite, cordeiro, polpa de fruta, hortaliça, e também prestamos serviço de assistência técnica e extensão rural para a montagem das unidades administrativas com a metodologia própria da cooperativa Ser do Sertão. Os nossos municípios de atuação são 7 na Bacia do Jacuípe, 6 no Cinzal, que são divididos dos territórios aqui da Bahia, Piemonte do Paraguaçu a gente trabalha com 5, e Chapada Diamantina a gente trabalha, sabendo que a cooperativa Ser do Sertão tem abrangência internacional. Obrigada. E pode passar. Trazendo para o atual, a cooperativa Ser do Sertão tem uma preocupação, né, no processo da agente administrativo e também no que a gente vem executando em campo, de tornar principalmente a cooperativa um processo de atualização e sustentável. Então, a gente está trazendo para dentro de todas as ações que a gente faz na cooperativa a sustentabilidade. Presente nisso,
os ODS que a gente já faz na prática, com ênfase aí nos ODS que está na questão da mudança climática, indústria e inovação, por causa que a gente tem uma indústria, e o ODS 5, porque a gente tem a questão de gênero com muita força, principalmente também no processo de sucessão, né? A gente está trabalhando com muita força nisso, para que a gente possa ter novas lideranças, principalmente mulheres, negras, indígenas, assentado, quilombola, dentro da nossa cooperativa. Então, o cooperativismo, a agropecuária é um dos ramos que mais trabalha os ODS, porém, nem sempre é reconhecido ou as pessoas entendem o que está executando um ODS na prática. A gente precisa disseminar um pouco mais sobre isso. Pode passar. Aqui eu vou falar um pouquinho para vocês do projetos que a gente executa. Então, a gente tem um projeto que é de reestruturação da cooperativa. Então, tem o projeto de Água-Floresta, tem um projeto de PRS Caatinga, que é um projeto de tecnologia e baixa emissão de carbono, e o projeto até Biomas, o CA1 e CA17, que a gente vem executando nos municípios diferentes. Pode passar. Essa aqui é a logomarca da nossa polpa, que é produzida, processada numa fábrica da cooperativa. Ela produz produto 100% natural, sem adicionante nem conservante. A prioridade é a gente ter o processamento da matéria-prima desses produtores, por isso a gente ajuda a montar as unidades, pensando no recatingamento, pensando no reflorestamento, pensando na sustentabilidade e trazendo dentro desse processo de produção e de implantação, tanto tecnologia de baixa emissão de carbono, como análise de crédito de carbono. Pode passar. Nossa indústria, ela é toda renovável, a gente está hoje com energia solar, a gente tem um sistema de gestão adequado, a gente tem hoje um sistema de contábeis também, que fala a linguagem do cooperativismo, a gente tem todo o processo de assembleia, de prestação de conta, de trazer para que os cooperados também entendam tudo que vem acontecendo dentro da cooperativa. Então, a gente faz esse processo, trazendo para dentro da indústria todo o processo de inovação com os cooperados acompanhando isso. Isso para a gente é muito importante para o processo de sucessão, para que eles entendam o que acontece dentro da cooperativa. Pode passar. Aqui é o projeto com a metodologia TEC ABC+. Quando a gente começou a discutir o projeto TEC ABC+, o bioma Caatinga não fazia parte do projeto, né? Então, a gente fez várias intervenções, criamos aí várias situações e provamos que na Caatinga a gente tem capacidade de produzir sem oscilação, produzir com qualidade, produzir para fornecer para o mercado, produzir produtos que sejam de qualidade para o consumo e que tenham um impacto financeiro tanto nos municípios, na economia local, como na economia regional ou nacional. Então, aí a gente fez a implantação de várias unidades demonstrativas, com recuperação de área degradada, integração de lavoura, pecuária e floresta, sistema de plantio direto, fixação biológica, floresta plantada, tratamento de dejetos e adaptação das mudanças climáticas, que é o carro-chefe de todas das cadeias que a gente trabalha hoje. Pode passar. Aqui é um modelo que a gente, para vocês só entender como é a realidade da Caatinga, né? Diferente um pouco da Mata Atlântica, da Amazônia e do Cerrado, a Caatinga ela tem um impacto muito grande na mudança climática. Então, vocês vão ver um pouco as áreas degradadas que a gente encontra nas propriedades e 8 meses depois que a gente consegue transformar com a metodologia para que se torne sustentável. Pode passar. Eu vou falando e você pode passando, viu? É feito um croquis dessas unidades, onde a gente pode estar montando e dizendo quais são o consórcio que vai ser introduzido, um estudo que vai saber a quantidade de carbono que é produzido dessa área antes e depois, a tecnologia que a gente vai usar dentro dessas estruturas, tudo isso é para implantar essas unidades demonstrativas. Pode passar. Aqui é a unidade antes. A gente pega geralmente a unidade aí, é por isso que eu estou mostrando para vocês a realidade da Caatinga. É uma realidade que tem um impacto, mas também é possível a gente reverter esse impacto. A gente não gostaria que a mudança climática e que as imagens que as pessoas apresentam da Caatinga seja aquela do tanquezinho
rachado, seco, a vaca morta, mas uma caatinga que tem condições de ser recuperada, que tem condições de produzir, tem condições de dar resultado e tem um impacto econômico e social. Pode passar. Aqui é a unidade, 1 hectare, 8 meses depois. É claro que, assim, se vocês observarem nessa foto, a gente teve um período também de chuva, que ajudou bastante, mas mesmo sem o período de chuva, hoje, a senhora que toma conta dessa propriedade, que é cooperada hoje, ela saiu daquela área lá que ela tirava meio salário mínimo para 5 salário mínimo na produção que ela tira hoje da sua propriedade, totalmente recuperada. Pode passar. Esse também faz parte do SAF, que é o desenho do SAF que a gente introduz. Pode passar. Aqui são o que é introduzido dentro de cada propriedade. No caso dela ali é frutífera, e a gente também, como a gente processa as nativas, que é o umbu e a cajá, que é um fruto que é muito consumido, a polpa aqui, a gente refloresta a caatinga, trazendo também a replantio dessas árvores. Pode passar. Aqui é o espaçamento das árvores e o tipo de árvore que é colocado no sistema. Pode passar. Aqui é um tanque de ferro-cimento que é construído em mutirão. A gente chama roda de produção, essa roda que tem aí em volta do tanque. Ele é colocado em um local mais alto para que ele possa fazer irrigação de salvação para aquelas plantas que estão lá naquela área que vocês viram anteriormente na foto, no período de estiagem. Pode passar. Aqui é o investimento, né? O custo anual, a receita, o saldo, tudo você tem esses resultados. Pode passar. A próxima planilha também, pode passar. E aqui é o resultado de impacto financeiro na família, né? Aqui era a propriedade antes, aqui é a propriedade depois, aqui era quando ela tirava antes do projeto, e aqui é quando ela tirava depois do projeto. São várias unidades que a gente tem, aí vocês têm alguns exemplos que a gente trouxe. Pode passar. É outro exemplo, pode passar. Aqui são o projeto de agrofloresta que a gente desenvolveu no território do Cinzal, com arranjo produtivo local, que tem uma diferença um pouco desse projeto que a gente apresentou, porque ele é voltado principalmente para a reserva alimentar animal. Pode passar. As fotos que vocês vão ver agora são fotos de unidades que a gente acompanha, que foi montado por a gente. Por exemplo, essa área aqui não existia leite, é num município chamado Orolândia, né? E a gente, 2 anos depois, a gente tem produtores que estão tirando leite, que já tem um impacto, estão montando um laticínio de produção de queijo e de manteiga, e eles já têm um resfriador de mais ou menos de 2 a 3 mil litros de leite dia, por conta das unidades que foi montada. Pode passar. A outra preocupação da gente, porque como a gente reside na região que tem a mudança climática com um impacto significativo na alimentação animal, é a preocupação da reserva alimentar. E a palma aqui na Caatinga, ela é essencial para a alimentação. Então, todos os produtores que a gente monta a unidade, ele tem uma reserva alimentar de 1 a 2 hectares, principalmente para garantir a alimentação no período de 2 anos de estiagem. Pode passar. Aqui é a forma que a gente trabalha, geralmente os locais é encontrado, como está aí à minha direita em cima. A gente faz aqui embaixo o preparo de solo, e aqui são 1 ano e 2 meses depois as áreas recuperadas como reserva alimentar e com vários consórcios de plantas de extrato alto, extrato médio e extrato baixo, emergencial. Pode passar. Aqui já é a cadeia do cordeiro, né? A gente monta toda essa estrutura também do cordeiro. A gente tem uma intercooperação com a Frig Bahia, que é um frigorífico que abate e processa os cordeiros. A gente não trabalha na questão do abate, mas a gente tem o processo de intercooperação, então todos os produtores que a gente acompanha, que monta as unidades, ele fornece para a Frig Bahia, que é a cooperativa que faz o processo de abatimento do cordeiro. Toda essa montagem de curral, de praça de alimentação, de clip fit, de corredor central, ela é feita exatamente com material reciclável dessas usinas eólicas. Então, esses pallets que foi construído, esses currais, todos vêm de resíduo das montagens daquelas torres que geram energia eólica. Pode passar.
Aqui é reserva alimentar também, é o capim com a palma para você fazer tanto o feno como a silagem e você misturar ela no período de estiagem para alimentar os animais. Pode passar. Pode passar, isso é um videozinho, mas eu deixo aí depois se você pode passar para o tempo. Esses são os dois projetos que a gente executa, que é o CA17 e CA2, os municípios que a gente acompanha. Nesses projetos aqui, a gente acompanha, os dois projetos são 1.080 famílias. E aí tem comunidade quilombola, comunidade fundo de pasto, comunidades tradicionais, e muitos deles estão sendo montados unidades para fornecer frutífera para a produção na cooperativa C do Sertão. Pode passar. Essa aqui é a equipe da gente, uma equipe que, tanto a equipe de campo como... Essa aqui também está a equipe de campo, a equipe da fábrica não está aqui, só está a coordenadora, que está aqui à minha esquerda, a última à esquerda, mas é a equipe que pensa na estruturação dos projetos e está na parte de execução da cooperativa. Finalizando a minha fala, só para dizer para vocês o seguinte, a cooperativa ela tem a cooperativa agropecuária ela tem uma situação diferente da cooperativa de crédito. A gente precisa de parcerias, a gente precisa de projeto, mas não pode ser a fonte de sustentação ou de estruturação da cooperativa. A cooperativa tem que produzir para se sustentar, ela tem que viver daquilo que ela produz. Então, além da gente ter todas essas outras coisas que ajudam no processo, a gente tem que ter a nossa sustentação. Por isso, a gente tem uma fábrica de polpa de fruta, a gente pensa na qualidade desse produto, por isso a nossa polpa é 100% natural, é de fruta de mesa, né? Não é de fruta que pode ser pasteurizada, então a gente trabalha com a qualidade, porque essa qualidade impacta no sabor e no consumo humano. Então, por isso a gente tem o maior cuidado de trabalhar com matéria-prima, principalmente de qualidade. Garantindo também que a gente possa absorver a produção dos nossos produtores e das nossas produtoras. Os cooperados e cooperadas da cooperativa C do Sertão, hoje, tudo que eles produzem é absorvido pela cooperativa. Nós tivemos momentos difíceis, não pensa que só foi só momentos fáceis, não, nós tivemos muitos momentos difíceis para chegar a isso. Mas a gente entendeu que para chegar ao padrão do mercado privado, a gente tem que estar capacitado, adaptado, e dizer que a gente tem produtos com qualidade para oferecer esse mercado. Então, por isso que a gente precisa da ajuda das universidades de pesquisa, porque eu não posso fazer o planejamento da cooperativa C do Sertão mais sem dados de pesquisa. A gente não pode fazer mais um plano de negócio sem ter dados reais que vai ajudar a gente a apresentar esses resultados para fora do mercado. E não só os dados, mas a gente também precisa de sistematização que converge com aquilo que a gente vem desenvolvendo dentro da cooperativa. Eu gostaria muito, é muito louvável, mais uma vez, que a universidade está trazendo para dentro do seu espaço de discussão cooperativa agropecuária. Eu sei que a gente tem várias parcerias com a cooperativa de crédito, mas a cooperativa agropecuária ainda tem algumas dificuldades que precisa estar nesse processo também junto com as universidades. E aí eu acho que é louvável abrir essas portas, fazer pesquisa, para entender que a gente tem várias coisas que vêm sendo desenvolvendo, mas muitas vezes não está sendo contabilizado, não está sendo colocado para que as pessoas possam visibilizar que a gente trabalha, por exemplo, não dá para você trabalhar ODS, não dá para você trabalhar sustentabilidade, não dá para você trabalhar tecnologia de baixa emissão de carbono separado, tudo isso é uma união. E o ESG traz isso para a gente. Não dá para trabalhar meio ambiente, gestão, se a gente não fazer uma ligação com tudo isso. Quem pode nos fortalecer para trazer tudo isso é as universidades. Obrigada. Desculpa, acho que eu passei do tempo. Um pouquinho. Valdirene, mas foi muito precisa no tempo, né? Conseguiu aí num prazo de 20 minutos deixar um recado que provocou aqui muita satisfação na nossa audiência. Nós estamos aqui com 59 pessoas na sala, muitas manifestações aqui com relação à Cooperativa C do Sertão, ao trabalho que vocês estão fazendo. Parabéns pelo trabalho. Eu fiquei encantado também de ver o trabalho que vocês fazem como extensão rural, né? Então, uma cooperativa pequena, que tem um papel hoje no desenvolvimento de tecnologia, né, de levar a tecnologia e viabilizar a produção agropecuária numa região com condições climáticas muito mais desafiadoras, e vocês estão conseguindo viabilizar esses produtores e produtoras
com esse trabalho de extensão rural de vocês, né? A gente vê, fica claro a importância das cooperativas para, de fato, melhorar a vida das pessoas, né? Vocês não estão só preocupados agora em agregar valor à produção, vocês têm que garantir que essa produção exista, né? E a extensão rural, ela me pareceu que foi uma peça central desse trabalho de vocês. E agora eu vou trazer aqui alguns comentários, questionamentos, Valdirene, que vieram pelo chat. Primeiro foi da Lígia, que é da Sicredi Agroempresarial Paraná São Paulo, e ela pergunta: quais são as dificuldades que você ainda tem que enfrentar para trazer mais mulheres para as cooperativas e assumir cargo de liderança? É a pergunta da Lígia, Valdir. Então, Lígia, a gente teve um momento, e aí eu trago aí de 2018 a 2021, que a gente não trabalhou a questão da sucessão. E isso não é uma realidade só da cooperativa C do Sertão. Eu estou num município que tem 10.900 habitantes e nós temos 8 cooperativas. E uma das maiores cooperativas da gente é o Cicobi Sertão, né? É a cooperativa de crédito. E poucas as cooperativas se atentaram a fazer um pouco isso, né? Trazer a importância da sucessão dentro dos espaços, não só da cooperativa, mas também das unidades, né? Dos trabalhadores e trabalhadoras. A gente veio se atentar a isso de 2002 para cá, a gente está trabalhando junto com o Sescop, inclusive junto com a OCB, para que a gente possa trazer capacitação, trazer formação e trazer um processo de orientação da importância das pessoas tomar conta do seu negócio. Cooperativa não é minha enquanto presidente, a cooperativa tem 360 sócios que são donos, que são aqueles que produzem, são aqueles que processam, são aqueles que consumem e que são donos do seu negócio. E que eles têm que ter essa compreensão da importância do papel dele dentro da cooperativa. Porque muitas vezes a gente cria cooperativas, criado cooperativa, e não é dada essa importância da ênfase de que quem está sendo cooperado ali naquele processo é dono do negócio. E ele tem que se preparar para determinado momento, ele está dentro daquele processo de gestão e dentro dos conselhos. Então, a gente está fazendo isso agora, dentro do nosso planejamento. É um dos pontos principais que a gente tenha jovens, mulheres, principalmente, com a visão e com a compreensão da importância do cooperativismo na sua vida. Não sei se eu respondi, mas é um pouco isso que a gente vem fazendo dentro da cooperativa. E pelo que você traz, você já responde também, em certa medida, que a Michelle Aragão trouxe aqui no chat, onde ela questiona as dificuldades que vocês ainda enfrentam para poder trazer mais mulheres e jovens, né, para assumir cargos de liderança. Tem alguma coisa a mais a acrescentar com relação a mulheres e jovens para cargos de liderança, Valdir? Sim, só acrescentando que a professora Bianca, que antecedeu, ela traz uma coisa que é real. Não é fácil ser mulher, ser mãe, ser negra e para estar à frente de uma cooperativa. A gente tem que estar preparada para enfrentar algumas batalhas para garantir esse espaço e ainda provar que a gente tem capacidade de dar resultado. Eu estou falando isso, professor, porque assim, quando eu peguei a cooperativa em 2019, antes da pandemia, eu peguei uma cooperativa com 1,5 milhão de dívida. Não tenho vergonha de dizer isso para vocês. E que estava num processo praticamente de falência. E hoje, em 2023, a cooperativa não deve um centavo. Então, a gente trabalhou para isso, a gente montou a equipe para isso, a gente se qualificou para isso e é possível a gente fazer diferença. Não foi fácil. Se você me perguntar, foi fácil? Não. Eu ouvi muitas coisas, muita gente dizer assim, poxa, será que você vai dar conta? Uma mulher que está à frente da cooperativa, a visibilidade da cooperativa ela não tem o mesmo que as outras que têm homens na frente têm, mas a gente, em 2003, a nossa equipe provou que a gente é capaz de fazer isso, que a gente tem quantidade, que a gente tem qualidade naquilo que a gente faz e que a gente pode fazer, tornar a cooperativa uma potência para estar no mercado e enfrentar os mercados de hoje. Era só um pouco isso. Muito obrigado, Valdir. Realmente muito, muito inspirador, né? Você está acompanhando pelas reações do nosso público, realmente todo mundo muito, muito feliz em poder ouvi-lo. E aqui no chat nós temos manifestações, né, de parabenizando a professora Bianca, a Angelita, a Cíntia, inclusive aqui com uma possível parceria profissional. A Cíntia Melara está encantada com o teu trabalho e adoraria ser a profissional contábil de vocês da cooperativa, né? Então,
parabenizou também o trabalho que vocês fazem. Com certeza, a gente é mulher, a gente tem vaga, com certeza. Agradecer a todas e todos aí pelo esse incentivo, né? Porque estar numa mesa dessa, com várias pessoas aí que têm um potencial formidável, que a gente tem muito que aprender ainda, né? Só tenho a agradecer a vocês por esse momento. Eu saio dessa mesa com muito conhecimento, né? Porque, assim, muitos conteúdo que a professora Bianca trouxe aí, 20 minutos, mas trouxe uma riqueza de números e de resultado de pesquisa que a gente vai absorver. A gente precisa, professora e professor, que as universidades desçam e acompanhem e ajude as cooperativas agropecuárias, principalmente as que são lideradas por mulheres. A gente precisa de ajuda. Muito obrigado, Valdirene. Para nós é uma oportunidade muito grande, né, de te ouvir e poder também, nesse seminário organizado pelo Observatório do Cooperativismo da USP, também ajudar a projetar, né, essa discussão, projetar o trabalho que vocês fazem, como é bom, né, que outras pessoas, outras mulheres possam também ter contato com a cooperativa Ser do Sertão, ter contato com a tua liderança, né, marcante e muito forte, certamente que possam se inspirar em seguir esse caminho, certamente cheio das dificuldades que você relatou para nós, que enfrentou, né, que todo gestor de cooperativa já enfrenta uma série de dificuldades, e com todo o contexto que você relata, né, da localização, do clima, de ser mulher, de ser negra, de ser mãe, então, toda aquela discussão que a Bianca faz muito bem no trabalho, né, junto com toda a equipe da Universidade Federal de Viçosa, vocês estão conseguindo superar isso e fazer diferença na vida dessas pessoas. Professora Bianca, pediu a palavra? Eu queria só parabenizar também, Valdirene, pela apresentação, né, pela condução da cooperativa. Eu acho que o trabalho também que vocês desenvolvem em torno da agroecologia me pareceu muito interessante. Aí eu queria fazer uma pergunta e queria reforçar uma outra importância. Né? Uma pergunta é se vocês vão participar do Congresso Brasileiro de Agroecologia, né, que a gente também vamos coordenar lá um GT sobre sistemas agroalimentares e economia solidária. A gente teve muita experiência de cooperativas assim com esse perfil de vocês, né? Então é uma pergunta, você vai estar lá, que quem sabe a gente, né, se conhece pessoalmente, e reforçar essa questão, né? Eu acho que as universidades públicas elas têm esse compromisso com o ensino, pesquisa e extensão. E aqui a gente tenta também fazer isso, né? Não só a pesquisa, mas essa pesquisa em parceria, né, com as cooperativas, com as demandas da sociedade, em prol da mudança mesmo da sociedade, porque a gente sabe que os ODS não estão aí à toa, né? A gente precisa mudar aí nossa matriz socioecológica na direção de uma transição, porque a gente está vendo já os efeitos disso na sociedade. Então, era isso, parabenizar mais uma vez. Então, professora, a gente não recebeu o convite para participar, né? Pode ser que seja ainda um momento que ainda vai chegar até a gente, mas até o momento não. E obrigada aí pela seus elogios e suas considerações com relação a gente. Muito bem, encerrada mais uma etapa do nosso seminário. Eu gostaria agora de dar as boas-vindas, né, mais uma vez, a Angelita Marisa Cadoná, presidente da Sicredi Conexão. Me permita te chamar de amiga, né, Angelita? Já uma parceira nossa aqui na Universidade Federal de Santa Maria, parceira de longa data em várias iniciativas. Já tive a oportunidade de ouvir e dialogar diversas vezes com a Angelita, e tenho certeza que vocês vão aproveitar muito o que ela tem para dizer para todos nós. Angelita, está com você a palavra. Cadê a Angelita? Tá aí, chegou a apresentação. Teu áudio quem está com a apresentação é a Angelita ou é a equipe do observatório?
Será que a Angelita saiu da chamada? Caiu? Ah, tá aqui. Ah, o usuário dela tá aqui, professor. Eu tô passando os slides, mas ela tá aqui. Vamos aguardar um pouquinho que ela pode ter tido algum tipo de contratempo. Angelita, não estamos te ouvindo. Eu vou te pedir, Angelita, às vezes vamos usar aquela técnica milenar, sai da chamada e entra de novo, porque às vezes o sistema dá alguma pirada aí. Então, ela estava nos ouvindo, gente. O Gabriel, só aproveitando ali a oportunidade, já que ela está demorando um pouquinho, lembrar todas as mulheres, né? Hoje é o dia do combate ao câncer de mama, para essa mulherada estar se cuidando aí, porque, segundo o INCA, 704 mil casos até 2025, né? Então é assustador e eu não poderia deixar de falar aqui para a mulherada se tocar, se cuidar. Boa tarde. Exames, certo? Um abraço. Boa tarde, professor Gabriel. Sim, agora sim, Angelica, tudo certo. Tá. Obrigado, Vânia, pelo recado, né? Obrigado, eu vi lá no chat também, obrigado por ter lembrado. Angelita, estamos te ouvindo, obrigado pela presença mais uma vez, né? Então, agora a gente passa a palavra para que você possa, então, fazer a apresentação. Obrigada. Então, vou pedir o apoio, pode passar para mim, enquanto eu me apresento. Eu sempre começo a minha apresentação com uma foto da Elisa, né? Ela é a primeira mulher, né, que a gente tem notícias, assim, que da primeira cooperativa, então, entre os 28 tecelões tinha uma mulher, e eu gosto sempre de fazer essa referência, né, porque a participação das mulheres no cooperativismo, ela já vem de muito tempo, esse protagonismo. Pode passar. E eu, então, tenho uma convivência com o cooperativismo desde criança, sou filha de pequenos agricultores aqui do norte do Rio Grande do Sul, meu município é Frederico Westphalen, né, sou filha de pequenos agricultores que eram associados de uma cooperativa de produção e que dela nasceu, então, uma das cooperativas de crédito, pode passar aí, que forma a Sicredi Conexão, e que eu tenho, então, essa minha trajetória. Nossa cooperativa tem 42 anos, nasceu em Rodeio Bonito, e eu sou da Credfred, quando foi criada a Credfred, Cooperativa de Crédito Rural, né, de Frederico Westphalen, e ingressei como caixa, nós éramos 4 colaboradores, um gerente, uma contadora, um colega que atuava na captação de recursos e carteira de crédito, e eu no caixa. E vim trilhando minha carreira, então, dentro dessa cooperativa. Em 97, ocorreu uma fusão entre essas duas cooperativas. E eu então, atuei como caixa em 98, isso foi em 93. 98, fui a primeira mulher a assumir uma gerência de agência na cooperativa. Eu costumo brincar que eu fui assumir uma grande gerência, gerenciava apenas uma pessoa, era um município de em torno de 2.000 habitantes, né? E depois, na sequência, fiquei 2 anos e vim gerenciar a maior praça da cooperativa, que é a cidade de Frederico Westphalen. E aí fui trilhando, passei por diversas funções. Em 2014, a cooperativa abriu um processo, então, para diretoria. Acabei me inscrevendo para a diretoria de negócios, sempre atuei na área de negócios da cooperativa, mas naquele momento a cooperativa entendeu de repor somente a diretoria de operações e acabei sendo indicada, então, para a diretoria. Em 2019, a cooperativa abriu um processo de sucessão para a presidência do conselho. E aí foi contratada uma consultoria de São Paulo, que veio nos apoiar, e ficou aberto, então, para quem quisesse apresentar o nome
para concorrer, para, digamos assim, para passar por esse processo que durou em torno de 5 meses com essa consultoria, e o nome que fosse indicado, ele iria compor a chapa como vice-presidente, ficaria um ano acompanhando o então presidente, que era o presidente Eugênio, e no dia 1º, aliás, no dia 2 de janeiro, assumiria a presidência da cooperativa. Nós escrevemos em 4, um conselheiro, eu que estava na diretoria, mais um coordenador de núcleo e um colaborador da cooperativa já há bastante tempo, que era um gerente de agência, né, o primeiro colaborador da cooperativa. E aí acabei sendo indicada, então, nesse processo, e assim aconteceu. Em 2019, então, a gente apresentou a chapa para a Assembleia, então, o seu Eugênio como presidente, eu como vice, e acabamos sendo, então, aprovados. Acompanhei o seu Eugênio em 2019 como vice-presidente, e 2020, efetivamente, então, assumi a presidência da cooperativa. Pode passar para mim? E foi um início de ano maravilhoso, 2020, né? Realizamos as assembleias, e aí dia 13 de março, como aconteceu aí no mundo inteiro, veio a notícia, né, de que, para tudo, que nós tínhamos aí uma pandemia pela frente. A princípio, a gente pensou que seria em torno aí de 15 dias, 30 dias, né? E eu brinco, aí eu coloco a expressão em entre aspas, né, bem na minha vez, porque nós somos 105 cooperativas filiadas ao Sistema Sicredi, nós somos apenas em 4 mulheres, na Central Sul de 43 cooperativas, sou apenas a única mulher na presidência de cooperativa, e não só a pandemia, a taxa Selic veio aos patamares de 2%, né, tivemos que nos reinventar no digital, assembleias digitais. Pode passar, então, para mim. E aí foi um momento de se reinventar. A gente se alicerçou aí nas nossas aspirações estratégicas, a gente tem um planejamento para 15 anos da cooperativa, olhando sempre a cooperativa no longo prazo, e aí nos alicerçamos nesses pilares do nosso planejamento, né, que é olhar para a nossa cultura, o que nós tínhamos de aspirações de crescimento, sustentabilidade, a forma como a gente se relaciona com nossos quadros de associados, a nossa eficiência, né? Pode passar. Nos alicerçamos muito forte e olhamos para o que a gente poderia fazer naquele momento. Passamos a abrir as nossas agências a partir das 8h30 da manhã aqui no Sul, em Minas Gerais, onde a gente atua às 9 horas e fechando às 15h30. Isentamos a cesta de relacionamento, que é as tarifas de manutenção de contas. A questão do cartão de crédito, a gente fez a isenção de anuidade. Reestruturamos o nosso fundo social, né, tendo ele uma abrangência maior, para a gente poder ter um vínculo muito maior aí com projetos, né, e apoiar as entidades, e criamos vários programas sociais, pode passar também, porque nós tínhamos uma estruturação muito, eu diria assim, tanto quadradinha, assim, dos nossos programas, da forma como a gente se relacionava com o quadro social. E aí a gente foi para o digital de uma forma muito intensa. Pode passar para mim, Ricardo. A gente mergulhou naquele período ali da pandemia no modelo de relacionamento que até então a gente não tinha experimentado, né? Os nossos programas eram todos presenciais, com grupos menores, né? E a gente entendia que a gente poderia ir mais longe. Nos apoiamos nas universidades, né? A Universidade Federal de Santa Maria, uma grande parceira, né? O Colégio Politécnico, os campos aqui, que são nossos vizinhos, e a gente mergulhou. Aqui eu trago uma foto de um coordenador de núcleo nosso, onde ele reside e não tinha sinal de internet, e essa é uma foto com a mãe dele, porque a gente começou a se relacionar com os nossos coordenadores de forma digital, e a mãe dele, ela acompanhava o nosso coordenador porque ela achava fantástico, né, o nosso coordenador estar à noite entendendo da cooperativa, se relacionando, tomando conhecimento da cooperativa, enfim, continuando com esse trabalho aí naquele período de pandemia. Então, foi um momento mágico para nós, a gente procurou trazer o máximo de conteúdo para os nossos associados, trouxemos o Márcio Lopes de Freitas, que é o presidente do ACB, trouxemos Roberto Rodrigues, enfim, muitos profissionais, Cortella, e a gente procurou, assim, estreitar muito a comunicação com os nossos associados no momento que era para e tudo, né? Por gentileza, pode passar.
Os nossos programas, como eu disse, criamos vários programas sociais e alicerçamos eles na questão dos ODS, né? Então, a gente criou 3 eixos, a educação cooperativa. Hoje a gente tem programa desde que o futuro associado, né, que ele está na barriga da mãe, que é o Futura Mamãe. Então, são um programa digital. Hoje tem mais de 300 mulheres grávidas e recém-mamães, né? A gente trabalha com elas até os 6 meses, onde a gente trabalha a questão do cooperativismo, a questão de educação financeira. Trouxemos médicos, psicólogos, nutricionistas, nesse momento que é tão mágico, que é a chegada de um novo ser na família. Até o programa Longevidade, porque a gente acredita que não tem idade para a gente aprender, reaprender, né? Olhar para as nossas crenças, enfim, a gente acredita, assim, que é um modelo com jovens, com mulheres. O desenvolvimento sustentável, e aí a gente tem o apoio das universidades, Senar, Sebrae, enfim. Só nesse ano são mais de 100 cursos que a gente está levando de capacitação técnica para os nossos associados. E a questão de governança, né? Foi falado muito aqui, a Valdirene trouxe, a professora Bianca também, sobre as mulheres. Então, a gente está fazendo um trabalho hoje, mais de 45% do nosso quadro de associados são mulheres, porque as nossas mulheres, elas não eram associadas, elas tinham a segunda titularidade na conta do marido. E a gente queria que as nossas associadas fossem para as assembleias e pudessem votar nos temas, né? Não só acompanhar o marido na assembleia. Então, um trabalho bastante grande, assim, que a gente vem fazendo. Formação para os nossos coordenadores, formação para os nossos conselhos, né? Está aqui o professor Gabriel, que é um grande parceiro nesse trabalho que a gente vem fazendo. E pode passar. E tudo isso, em 2020, nos rendeu, né, no primeiro ano, o ano de pandemia, nos rendeu 3 prêmios, e assim eu trago com maior orgulho, porque foi um momento que a cooperativa se reinventou, e a gente recebeu 3 prêmios aí do Somos Coop Melhores do Ano, que é a maior premiação do cooperativismo brasileiro, por esse trabalho com jovens, com mulheres, uma parceria aqui também, Valdirene, né, com uma cooperativa de produção, onde a gente capacitou 120 produtores e viabilizou a abertura de um laticínio, né, e o nosso fundo social aí, que a gente chama de desenvolvimento, porque ele tem um cunho de muita sustentabilidade, né, o projeto ele tem que ter a questão da sustentabilidade. Pode passar, por gentileza. E isso tudo, né, são aproximadamente 4 anos agora. Desde 2019, a gente teve um crescimento de 87% no nosso quadro de associados, crescemos mais de 50 mil associados. Pontos de atendimento, agências, chegamos esse ano a 50 pontos de atendimento até o momento. Crescemos aí 74% no nosso quadro de associados da cooperativa. Carteira de crédito e recursos, mais que dobramos o tamanho da cooperativa nesse período. E assim como o patrimônio líquido, que cresceu mais de 100%. Então, pode passar. Isso mostra, aqui eu trago também a região de atuação, a gente conseguiu aprovação em 2021 de mais um projeto para expansão na região de Viçosa, ali na Zona da Mata. Então, temos um potencial muito grande de crescimento. Hoje são 18 municípios no Rio Grande do Sul, 13 em Santa Catarina, 48 no sul de Minas, e agora mais esses 38 aí que a gente abre em Ponte Nova e Ervalha ainda nesse ano, e no ano que vem vamos estar chegando aí também em Viçosa. Então, um movimento, assim, bastante grande, e, por gentileza, pode passar, e que eu trago, assim, que não é sobre gênero, é sobre pessoas com propósito, né? É sobre pessoas, não é sobre gênero, não é sobre raça, é sobre acreditar no potencial das pessoas. E muito o nosso propósito fala no juntos, né? Juntos a gente constrói uma sociedade mais próspera. E é sobre isso. E eu gostaria, assim, de pedir para passar. Eu tenho um vídeo e que eu gostaria de não passar nesse momento, porque eu sei que o material vai ser disponibilizado, né, Flávia? Então, pode passar para mim, indo para o final, porque eu não quero comprometer muito meu tempo aqui. E eu trago essa frase, né, que é da Brené, que ela fala que somente quando temos a coragem suficiente de enfrentar a escuridão, descobrimos o poder infinito da nossa luz. E que é uma mensagem que eu sempre digo, assim, para as mulheres, que a gente tem que se apresentar. As oportunidades, elas surgem, né?
Eu, escutando um pouquinho a Valdirene, me identifiquei muito com a Valdirene, porque eu escutei, quando eu entrei no processo de sucessão, eu escutei, inclusive, de pessoas da minha família. Angelita, mas você vai ter a coragem de substituir o presidente Eugênio, né? E quem conheceu o presidente Eugênio é uma pessoa, assim, com uma presença, né? Uma pessoa, assim, com uma comunicação muito firme. E eu sempre disse assim, eu não quero substituir o Eugênio, porque pessoas são únicas, né? Mas eu entendo que eu tenho condições de ir lá e fazer um trabalho junto com a minha equipe, né, junto com as pessoas que vão estar me assessorando, junto com os conselhos, junto com o quadro de coordenadores de núcleo, porque no cooperativismo, o brilho não é de uma pessoa, o brilho é da coletividade, né? O sucesso é sempre do coletivo. Então, acho que é nesse sentido, assim, que pode passar, por gentileza, que eu também uso muito essa frase, que eu não sou o que me aconteceu, mas eu sou o que escolhi me tornar, né? Então, eu acredito muito que a mulher pode estar, pode ser e estar aonde ela quiser, mas desde que ela queira e que ela esteja preparada para isso, desde que ela se prepare para isso, desde que ela se sinta feliz em estar ocupando a cadeira que ela está sentando, né? E pode passar, por gentileza. E eu trago também a figura da minha família, né? Porque eu acredito muito que a mulher, para ocupar cadeiras de alta gestão, como a gente chama, que são em conselhos, em diretorias, ela não precisa abrir mão de ser mãe, né? Não precisa abrir mão dos sonhos dela. Se o sonho for ser mãe, se o sonho dela é constituir uma família, ela não precisa abrir mão, né? Então, eu sempre trago essa figura também, essa foto da minha família, dos meus filhos. Eu tenho um filho de 19 anos, tenho um filho de 15 anos, que é o Tobias e o Davi, o meu marido, que é um parceiro fenomenal. Hoje eu faço parte do Comitê de Mulheres da OCB, também representando a OCERGS, né, que é a Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul. Sou conselheira suplente também da OCERGS, sou conselheira, né, da Sicredi Central Sul-Sudeste, que é a nossa central, somos 7 conselheiros e eu sou uma das conselheiras. Faço um trabalho de voluntariado também aqui na Arpaia e nos movimentos de igreja, né, aqui da cidade que eu resido. Me sinto muito realizada, né? Sou apaixonada pela coletividade. Fiquei pensando assim, que bom se eu pudesse também, né, a nossa cooperativa pudesse estar ali na Bahia, Valdirene, para a gente poder fazer um monte de projetos, parcerias, porque eu sempre atribuo, se a nossa cooperativa cresceu mais de 50 mil associados nesse período, é graças a todos esses projetos, né, com esses diferentes parceiros que a gente tem, e eu tenho o maior orgulho de dizer que hoje são em torno de 20 iniciativas entre projetos e programas sociais. Nenhum a cooperativa realiza sozinha. Todos a gente realiza em parceria com universidades, Sebrae, Senar, enfim, cooperativas, e é isso que eu acredito, que a gente faz junto. Preconceito tem. Eu enfrentei vários e posso dizer que talvez as maiores situações de preconceito que enfrentei foi quando eu cheguei nessa posição. Mas eu acredito que a gente só vai diminuir, né, o preconceito se a gente dá luz para tudo isso que as mulheres realizam, tudo isso que a questão de raça realiza, né? Sempre no foco nas pessoas. Para fechar, professor Gabriel, só vou usar só um minutinho, só para contar rapidinho uma situação. A gente está em 2023, a nossa cooperativa, vocês viram aí, tem mais de 600 colaboradores, e a gente teve um processo para gerente de agências, e 2 colegas, elas se apresentaram para o processo e foram indicadas, 2 mulheres, e casualmente 2 mulheres grávidas, né? E a gente promoveu elas. Numa dos municípios onde uma das colegas assumiu, um coordenador de núcleo nosso, que é uma liderança, ele chegou para a colega e disse: você é a receita do fracasso, porque é a tua primeira agência, você não tem experiência em liderar pessoas. Por ser mulher, automaticamente você está 2 passos atrás do que se você fosse um homem do gênero masculino.
E você está grávida, você vai ficar 5 meses, 4 meses afastado do trabalho. Você não vai ter sucesso, você não vai dar certo nessa gerência. E ela se assustou e me chamou. E aí eu fiz uma visita para esse nosso coordenador e a gente conversou bastante. E eu pedi para ele se ele me achava uma receita de fracasso. E ele, não, Angelita, não pode ser algum. Vou para vocês também, pessoal? Sim, Sim. sim. Vamos aguardar um pouquinho, então, para se reconectar. Eu vou aproveitar, professor, e pedir para me despedir de vocês, porque como eu estou numa comunidade e o pessoal aqui já está num processo de articulação da feira, a gente vai ter que sair do local. Então, eu vou perder o sinal. Quero agradecer imensamente a todos vocês, tá, por esse momento. Vou assistir novamente lá no YouTube, tá? E só dizer muito obrigado por tudo e pela experiência bacana de vivenciar esse momento. Desculpa aí, mas eu vou... Angelina, nós que agradecemos, viu, pela tua disponibilidade, pelo esforço que está fazendo para estar conosco aqui, mesmo aí nessa agenda de trabalho. Então, muito obrigado, fica à vontade, e muito sucesso para você na cooperativa, tá bem? Professor E, Gabriel, Angelita, agora sim, é que nós perdemos a tua fala, eu já vou te retomar. A Valdirene pediu licença para sair, que ela vai ter que se ausentar agora sim. do nosso momento, tá? Só se despedindo dela. Um abraço, Valdirene, bom trabalho aí. Um abraço. Angelita, só te rememorando, a nossa transmissão parou quando você perguntou para o bendito do coordenador se você era uma receita de fracasso. Tá, então foi rápido aqui. E assim, a gente conversou bastante e no final ele entendeu, né? Ele entendeu que não é por aí. Então, o que eu gostaria de dizer? Que quanto mais a gente potencializar a luz, mais a gente diminui a sombra. Situações de preconceito com gênero, com raça, a gente vai encontrar, mas a gente só vai diminuir com o processo de educação. Eu acredito muito na força da educação, né? Na força, porque a educação ela eleva níveis de consciência. Então, eu acredito muito nisso, por isso que a gente tem um pilar muito forte de educação do futuro associado lá, né, da mamãe até a longevidade, né, que as pessoas independentes de idade, as pessoas na melhor idade. Então, é um processo de educação. Então, muito obrigada, permaneço aqui à disposição para questionamentos ou contribuições. Angelita, muito obrigado pela tua apresentação. Eu já tive a oportunidade de te ouvir outras vezes e sempre uma alegria, sempre aprendo muito quando te escuto. Tenho certeza que a nossa plateia aqui, pelas as reações que você está vendo aí, pelo chat, o pessoal adorou e se inspirou muito na tua fala. Eu estou voltando aqui no chat para ver se tem alguma pergunta já inscrita. A Lígia, que é, pelo que eu entendi, que é coordenadora de núcleo e também participando do Comitê Mulher lá da Sicredi Agroempresarial Paraná São Paulo, ela disse que você é um exemplo e gostaria também de contar aí com mais oportunidade de compartilhamento da tua trajetória pessoal. Deixa eu olhar aqui se tem pergunta para a gente aproveitar o tempo. Todo mundo só parabenizando. Angelita, aqui por enquanto todo mundo só elogiando e sem muitas perguntas, né? Eu me permitir fazer uma perguntinha nesses minutinhos. Eu queria saber o que você acha, né? Sabendo de todas as dificuldades, né, que você mesmo passou, existem barreiras invisíveis que a gente às vezes não enxerga, né? A gente, quando vocês, né, às vezes não imaginam que vão encontrar algum tipo de preconceito velado. Você comentou ali da própria
da própria família, depois no próprio trabalho, né, situações que aconteceram, certamente que te marcaram negativamente. O que você acha de das ideias que se vêm das cotas, das ações afirmativas para a questão dos cargos em cooperativas? Você vê como, por exemplo, se avançar na questão de vaga para conselho para mulheres, vagas para processo seletivo para colaboradores negros, LGBT, enfim, essas questões de definição de perfil para oportunidades no cooperativismo. Como é que você percebe isso? Assim, professor, eu sempre tive uma fala que eu não gostava de cotas como mulher, eu achava que cotas era deprimente. Até que eu me deparei com uma situação de uma, hoje associada, né, onde ela contou a história dela e ela disse, Angelita, hoje eu sou médica por causa das cotas, senão eu não teria oportunidade de estudar. E aí eu penso que cotas é uma ferramenta importante, né, e que a gente deve adotar, embora eu acredito que ela será temporária, né, porque, como eu disse, eu acredito muito na elevação dos níveis de consciência. E acredito muito hoje que as empresas estão olhando para um trabalho nesse sentido. Então, acredito muito e eu acho que nós, instituições, as universidades, nós, as cooperativas, temos um papel muito grande, né, nesse sentido, assim, da gente trabalhar, né, principalmente, eu diria assim, as empresas, porque eu vejo pelas empresas uma oportunidade muito grande da gente chegar nas famílias, né, através dos profissionais, das pessoas que trabalham nessas empresas e fazer um trabalho de educação nesse sentido. Então, vejo que temos oportunidades. Nós, por exemplo, na cooperativa, a gente tem o programa com jovens, com mulheres, né? E a gente não tem comitês, a gente tem programas, né? A gente não tem o comitê mulher, por exemplo, sei que muitas cooperativas têm. Eu mesmo faço parte do comitê de mulheres da UCB. Aqui na cooperativa a gente adotou um comitê de pluralidade, né? Então, onde a gente traz jovens, mulheres, a gente traz a questão de raça, nós temos colaboradores negros que trabalham conosco, a questão da questão da orientação sexual, e a gente tem um comitê onde a gente discute iniciativas para essas diferentes situações, para essas diferentes minorias, digamos assim. Sempre num olhar de pessoas, né? A gente tem um olhar aqui na cooperativa que, se a gente pode aglutinar, por que a gente vai separar dentro? Então, sempre num trabalho nesse sentido, mas eu acredito, sim, que cotas é uma ferramenta importante nesse momento, né? Então, hoje nós temos, o ano que vem a gente tem eleições para coordenadores de núcleo, professor, e a gente está fazendo um trabalho de que dentro do quadro de coordenadores de núcleo, por município, a gente tem que olhar para a questão de raça, a gente tem que olhar para a questão de gênero, de orientação sexual, e até porque a gente estabeleceu também alguns objetivos nesse sentido para a gente poder contar lá no nosso referencial de sustentabilidade e a gente poder pontuar. Por exemplo, mulheres e jovens, a gente não tem eles só como suplentes, mas a gente tem eles sim como efetivos, né? E então, um trabalho que a gente já começou a fazer no segundo semestre desse ano, trabalhando com os nossos gerentes, para que o ano que vem a gente possa ter indicadores muito mais equilibrados nesse sentido. Então, é um desafio, né? É um desafio, mas que a gente precisa, e isso precisa estar no plano de trabalho da governança da cooperativa, né? Precisa estar no conselho de administração, precisa estar no plano de trabalho da diretoria executiva enquanto execução. Então, é nesse sentido assim que a gente vem olhando com muito carinho. Que legal, né, Angélica, te ouvir, a gente conseguir agora, fazendo a conexão, né, com a fala que a Bianca traz, com a pesquisa que fizeram. Então, a gente, de fato, a partir das realidades que vocês expuseram aqui, você e a Valdirene, a gente percebe a conformidade com o estudo, né, da Bianca, e, de fato, está conformado à realidade brasileira também nas cooperativas, né? E existe, sim, uma
um tratamento diferenciado, uma menor participação, uma menor quantidade de mulheres, né, nesses cargos de liderança. E concordo muito com você, né, Angelita? O nosso papel de fazer o cooperativismo diferente. Então, a academia vai lá, consegue constatar, busca estatística, promove o debate, mas quem vai conseguir, de fato, mudar essa realidade são as cooperativas. E quando a Angelita traz para nós, né, pessoal, que a cooperativa tem que dar sinalização estratégica. Porque muitas pessoas gostariam de ocupar o lugar, né, lugares nas cooperativas de todos os ramos, né, de destaque, tanto na parte de colaboradores, né, como na parte de diretoria estratégica, de presidente, vice-presidente, conselho. E por que não se sentem aptas ou não se enxergam ali? Gostariam, mas alguma coisa cria essa distância. Então, eu vejo como muito positiva, né, Angelita, essa iniciativa de vocês, e que sirva de exemplo para as cooperativas como um todo, né? Nós temos que dar o direcionamento, nós temos que pegar e mostrar que essas pessoas, que as mulheres, os negros, as diferentes orientações sexuais, que elas têm espaço na cooperativa. A nossa sociedade ela é tão plural, ela é tão diversa, quando a gente olha para a nossa equipe diretiva, a gente não percebe a diversidade da nossa nação, né, da nossa cidade, independente da região do país. Então, quando a cooperativa dá essa sinalização estratégica, fortalece a nossa esperança de que, de fato, as cooperativas vão ter um alinhamento cada vez maior ou mais efetivo com aquilo que a Bianca trouxe lá, né, de toda a pauta da Agenda 2030. Então, muito obrigado, eu queria agradecer muito a todos vocês que participaram conosco aqui, um ambiente de debate muito qualificado, né, o Observatório do Cooperativismo, que organizou essa iniciativa, que faz toda essa mediação para nós, então é uma contribuição acadêmica e uma contribuição também para as cooperativas. Eu vi aqui relatos, né, de pessoas que estão estudando em graduação, em pós-graduação, estão montando um projeto de pesquisa, e esse papo nosso aqui dessa tarde, sexta-feira, traz luz, traz ideias, traz inquietações, e certamente são trabalhos que nós vamos ver acontecer e ajudar a mudar a realidade do cooperativismo brasileiro, que nós acreditamos tanto, e temos esse compromisso, né, nós do lado da academia, de gerar estudos para poder embasar essas mudanças, de provocar essas discussões, e vocês nas cooperativas, a Angelita e Valdirene aqui representando o cooperativismo brasileiro, né, o cooperativismo e a liderança feminina, você tem também essa importante missão de mostrar que é possível, né, a gente consegue ver que é possível, vocês são um grande case de sucesso para todos nós. Então, muito obrigado pela participação de todos, desejo uma ótima tarde, um ótimo final de semana, e sobre a questão dos materiais, que foram perguntas que aconteceram, né, então a equipe do Observatório vai fazer o contato com a Bianca, com a Angelita, com a Valdirene, para poder certificar dessa possibilidade de compartilhamento, as nossas palestrantes permitindo, o Observatório vai disponibilizar via e-mail dos inscritos os materiais. Tá bem, pessoal? De minha parte era isso, um grande abraço. Se tiver algum recadinho final da organização, fica aberta a palavra, Flávia e a equipe do Observatório. Excelente, só reiterar o agradecimento para os nossos palestrantes e pela moderação realizada pelo professor Gabriel. Aos que estiveram acompanhando o seminário na data de hoje, a gente comunica que o certificado vai ser enviado posteriormente e também vai ser divulgado os próximos seminários. A gente divulga lá na página para vocês seguirem acompanhando o Observatório. Obrigada pelas palestras, exposições, foi um prazer estar acompanhando aqui com vocês nessa sexta-feira. Um abraço a todos e nos vemos em breve.